Secane, a nossa memória fica guardada no cérebro ou na nuvem? Ou na, entre aspas, nuvem? Aí ele colocou entre parênteses, alma. Aí é complicado, hein, cara? Eu E acho que pra logo mim pra fica no você- cérebro, né? E logo pra você, Eu não hein? acredito nesse negócio de alma, nem nada disso. Pra mim fica no cérebro mesmo. Gilvan, Gilvande, Gilvander Queiroz mandou 2. Será possível ver a borda do universo? Então, não é, né? É o universo, é o que a gente fala do universo observável, né? Então, não dá, cara, pelo seguinte, né? Tem um momento, primeiro que tem um momento que a gente não consegue ir além daquilo. Além daquele ponto ali, a gente não consegue ir. E mesmo que a gente vá além daquele ponto, vai chegar um ponto em que era a Era das Trevas. Então ali a gente não vai conseguir ver nada. Então a bordinha do universo a gente não vai conseguir ver. E outra coisa, quando a gente chegar lá, ela não é mais a borda, porque o universo já expandiu. Então a gente está sempre indo atrás dela, mas a gente nunca vai alcançar. Entendeu? Ah, um negócio maluco, né? Mas é assim mesmo. Corrida maluca, hein? Corrida maluca. Luiz Edmond, qual dúvida sobre a origem do nosso universo o James Webb tem maior chance de solucionar? Então, é isso aí. O James Webb ele tem a capacidade de ver nesse período da reionização que a gente chama, que é quando começou ali por alguma flutuação, por alguma coisa, começaram a se juntar de novo os átomos, começaram a ter uma reionizar, que a gente fala, e aí começou a formar as galáxias, formar as primeiras estrelas. O James Webb ele quer responder isso pra gente, como que as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Se ele responder isso, beleza, a gente vai ter matado uma parte muito importante sobre o início do universo. E aí a gente vai conseguir tentar entender dali para trás. Se ele mostrar para a gente como as primeiras galáxias se formaram, então o pessoal vai conseguir ir um pouquinho para trás com modelos teóricos e tal, e ver, se as primeiras galáxias se formaram desse jeito, então a matéria estava assim, assim, assado. E aí a gente vai ter um pouco mais disso. Então o James Webb ele é muito importante nisso. E ele está conseguindo, né? Que aí em 2, 3 semanas, todo dia ele consegue ver uma galáxia mais distante. Até que ele vai chegar no limite dele, ele tem um limite. Mas isso é muito legal, porque o limite dele já é dentro dessa faixa aí, que a gente chama de período da reionização. Tá? Will Couto acredita que a matéria escura pode ter alguma relação com o Big Bang? Pode ter também. Ótimo pensamento, viu? Porque a matéria escura, a energia escura e tudo estava ali, né? A energia escura está empurrando ainda. A matéria escura estava ali. Então, qual é o papel da matéria escura no início do universo, na formação do universo? Então, pode ter um papel aí muito importante, sim. Só que, de novo, né? A gente tem que saber o que é a matéria escura primeiro, para depois ir atrás. Por isso que é muito importante. Aliás, não é só importante, como é fundamental para a gente entender como o universo funciona, a matéria escura e a energia escura. Porque, assim, o modelo que governa o que a gente entende do universo, hoje ele se chama modelo Lambda CDM, onde o lambda, essa letra aí grega, quer dizer energia escura, e o CDM quer dizer Cold Dark Matter, ou seja, matéria escura fria. Então, tem duas coisas que governam o universo: matéria escura e energia escura. E olha só, as duas coisas mais importantes do universo, a gente nem faz ideia do que é. Tá vendo só? Por isso que é muito importante todas as pesquisas, trabalhos que são feitos tentando ir atrás do que é isso. Quando for atrás disso, quando a gente descobrir o que é matéria escura, o que é energia escura, vai revelar todo o segredo aí do início do universo pra gente, do universo todo. Então, é muito importante isso. Marcos Mundo 3D. Como sabemos que houve um período de escuridão pós-Big Bang? Que evidências temos? Legal, hein? Então, abre lá a figurinha lá, Mules, pra gente... coloca ali que a gente vê ali. Não, vamos na outra ali. Essa aí... Pode ser sim.
Ou tem até aquela outra, né? Mas vamos falar nessa aqui primeiro, né? Então, tem vários problemas, tá, pessoal? O primeiro é o seguinte: não tem como a gente representar o universo. Porque o universo, como a gente conhece, ele tem 3 dimensões e aí tem uma 4ª dimensão que a gente fala que é o tempo, né? Que é o espaço-tempo. Então, assim, existe um problema seríssimo de representação, tá? Então, ponham isso na cabeça. A primeira coisa que tem que colocar é isso. A gente consegue fazer o máximo, é isso aqui, né? É um desenho, é uma representação de como seria o universo. Então, vocês vão ver essa figurinha aqui e variações infinitas desse tipo de figura que ela mostra como que o universo a história do universo. Lembrando que isso aqui está acontecendo tridimensionalmente para todo lado e ainda tem o tempo aí no meio. Beleza? Então, ó, se você olha lá no comecinho, tem o que a gente chama de flutuações quânticas. Então, começou a ter pequenas flutuações quânticas dentro ali da singularidade, quando então deu início ao universo. Aí tem uma palavrinha ali, ó, que nós brasileiros conhecemos muito bem, que é chamada de inflação. Mas a inflação aqui no caso foi um crescimento. O universo ele passou por um momento que ele cresceu muito rapidamente. Então a gente chama de período da inflação. Será que existiu mesmo esse período da inflação? Não sabe. São os modelos, tá? São os modelos. Depois disso, você vai ver ali, ó, que tem o período das Dark Ages. Tá vendo ali em cima, setinha, ó? Dark Ages, ou seja, teve a Era das Trevas no universo. E aí, como que a gente sabe disso? Então, a gente pega, como que a gente faz? A gente pega aquele mapa lá que eu mostrei no começo para vocês, da radiação cósmica de fundo, e a gente volta como se a gente voltasse o filme. Tá? Então, a gente vai voltando o filme. Chega um determinado ponto que tudo aquilo ali vai se juntar numa posição. Só que aquilo lá não vai bater com a idade que a gente tem no universo. Então, tem que ter um X a mais de coisa ali. Tem um X a mais de coisa que a gente não vê, e aí que o pessoal coloca o nome de Dark Ages. Tá? E aí depois tem a inflação, que é um negócio discutido. Tá? Tem gente que passa a vida inteira só estudando o período de inflação do universo. Será que teve? Será que não teve? Qual a evidência que tem para isso? Por isso que o James Webb é muito importante, porque olha esses números aqui, ó. As primeiras estrelas se formaram há cerca de 400 milhões de anos depois do Big Bang. E o brilho lá, ó, tá vendo lá em cima? 375 milhões. E o James Webb já está observando coisa há 235 milhões depois do Big Bang. Então, entenderam? O James Webb ele está conseguindo ver coisa 235 milhões de anos depois do Big Bang. As primeiras estrelas podem ter se formado 400 milhões. Então, o James Webb tem tudo para ajudar a responder essa pergunta. Agora, qual que é a evidência que a gente tem? A gente não tem evidência. A gente tem modelos que são trabalhados para chegar nessas posições. E aí depois o universo saiu expandindo como a gente conhece ele. Então tá lá a energia escura ajudando na expansão acelerada. E aí veio, né, o desenvolvimento das estrelas, das galáxias, até chegar hoje. E essa história completa aqui, 13,77 bilhões de anos. Se teve inflação no início do universo, eu não sei, mas hoje o Brasil tem. Hoje tem muita, né? 13 bilhões de anos depois tem pra caramba, é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Mas vocês vão encontrar várias dessas figurinhas. Tem uma outra aqui, depois que a gente vai falar dela, que é muito parecida. Tá? Aí o pessoal vai, mas e para lá e para cá? De novo, existe uma dificuldade de representação com essas coisas. Tá? Então a gente tem que ter uma abstração um pouco para poder entender. Não é fácil, tá, pessoal? Não é fácil. Não tô aqui, não está aparecendo para mim o nome, mas salve Sérgio. Salve Sérgio. É possível acontecer um novo Big Bang quando o universo parar de expandir? Muito bem, cara. Aí você misturou várias coisas. Tudo bem, vamos falar disso também. A gente está falando muito do início do universo, mas existe também qual que é o destino do universo. Nessas teorias aí,
primeiro, uma coisa que a gente esqueceu de falar. A ciência que lida com isso, a gente chama de cosmologia, tá? Cosmologia é a área da astronomia que cuida de 3 coisas: do início do universo, da evolução do universo e do fim do universo. Só que os cosmologistas, eles não falam fim do universo, eles falam destino. The fate of the universe. Tá? Esse que é o que eles falam. Qual será o fim do universo? Então, o cara aí já falou pra gente o fim pra ele. Qual que é? Vai parar de expandir. Quem disse que vai parar de expandir? E se não parar? E se ele pode resfriar? Ele pode voltar? Então ele tem várias... Do mesmo jeito que o início do universo existem teorias alternativas para o destino do universo, como que vai ser o nosso destino, a gente não tem ideia. Então existem lá o Big Crunch, o Big Rip, o Big Freeze, que são as várias ideias. O universo pode congelar, ele pode parar, ele pode encolher e por aí vai. Então, se ele vai... O que ele perguntou mesmo? Quando que isso vai parar de expandir, né? Vai parar de expandir, parou tudo. Parou. Chegamos num limite do universo. Será que é assim que vai acontecer? Então, essa é outro grande problema. Outra pergunta de $1 milhão. Sobre o Big Bang, os grandes questionamentos geralmente não tem... É muito complicado. Fica muito no campo, né, fica no campo dessa aí, é a viagem que o pessoal faz, modelos, é muito modelo, né? Então aí o cara muda, e se eu mudar esse pedacinho aqui, o que vai acontecer? Aí ele volta e aí vem reescrevendo tudo e vê que então é tudo baseado nisso, porque a gente tem essa limitação, né? A gente chega para ver uma coisa até um certo ponto, dali para trás a gente não vê mais. E aí são os modelos que tem que guiar a gente. E outra, quem disse que o modelo que a gente usa, presta atenção nisso. Quem disse que o modelo que a gente usa para representar o universo está certo? A gente não sabe. É o melhor que a gente tem no momento. Mas amanhã pode aparecer alguém aí com uma grande descoberta e falar, cara, é o que o pessoal escreve em vários artigos dessa área, sempre tem lá numa conclusão. E se nada disso acontecer, temos que reescrever a física. Basicamente é isso. Isso que é legal na ciência, que... Eles não têm esse receio de estar errado. Se estiver errado, não tem nada contra ir atrás e procurar o certo. Exatamente. E é assim que se faz ciência. Não, e isso é importante que você falou, né? Porque assim, pessoal, presta atenção, hein? Ninguém está falando que o universo começou com o Big Bang, tá? Aliás, é um amigo nosso lá, o Marcelo, o Saturno, né? Ele sempre fala, mas quem disse que começou assim? Eu falo, ninguém disse, cara. Ele já usou o nome de Big Bang também, não já? Já usou, então, para zoar. Mas ninguém está falando que começou assim. Depois eu vou mostrar as outras teorias alternativas. Aliás, tem uma até do matemático da Unicamp, tá? Famosíssima até. O Big Bang é a que a gente tem o maior conjunto de evidências. Mas amanhã pode surgir uma outra coisa e acabar com tudo isso. Então... Tanto que quando a gente fala dele, né, do Big Bang, a gente fala que é a teoria mais aceita e não que é ela essa. E pronto. Exatamente. Renato Armani mandou $4,99. Opa. Sacane, você é FOD? Você realmente não acredita em Deus? Sim, realmente não acredito. Não é muito complexo o início de tudo? Muito complexo. Estamos aqui falando, cara, é muito complexo. Repetindo, né? As duas principais coisas que tomam conta de tudo isso, a gente não sabe, né? E aí eu entendo o que ele está querendo dizer. É tão complexo que a gente pode abrir mão disso e ir para um outro lado, que é o lado de ter um criador. Bem, se a gente não consegue explicar isso, por que não pode ter tido um criador? Pode sim, pode também, entendeu? Então... Manda um abraço para minha esposa Gabriela. Valeu, Atlanta. Salve aí para sua esposa Gabriela e um salve para Atlanta. FLV Palmiro mandou 10. Valeu. Sérgio, você disse que o pré-sal tem 26 bilhões de barris. Hum. O Brasil consome atualmente 1 bilhão de barris por ano.
isso não nos daria 26 anos de petróleo no Brasil? Quanto tempo temos? Pergunta de 1 milhão. Beleza. Não é Big Bang, mas nós vamos responder. Por quê, cara? Não é assim que se faz a conta, né? Essa conta que você está fazendo é se a gente parar e não descobrir mais nada. Beleza? Mas as coisas vão sendo descobertas. Desde que eu me entendo por gente, falam assim, a gente só tem mais 10 anos de petróleo, né? Todo mundo já ouviu isso aí. Não, é só mais 10 anos, é só mais 10 anos. Da onde que vem essa frase aí que o pessoal sempre falou? A conta que o pessoal faz é o seguinte, se a partir de hoje a gente não descobre mais nada e o consumo continua na maneira que ele está, aí tudo teria um fim. Mas não é assim. Todo ano são descobertos mais e mais reservas de petróleo, não só aqui, mas no mundo inteiro. Então, não é essa conta que você fez. Essa conta que você fez é, não descobre mais nada. E aí o consumo continua do mesmo jeito, aí sim a gente teria mais 30 anos só. Exatamente. Isso aí tá perfeito. Que é o que todo mundo fala. Mas não é assim que acontece. Marcílio Coelho. James Webb chegando ao Big Bang é o fim do jogo? Seria, né? Lembrando que ele não consegue chegar no Big Bang, viu, pessoal? O James Webb, dizem aí as más línguas que o limite dele é chegar a 200 milhões de anos depois do Big Bang. Nesse primeiro mês aqui, o pessoal já chegou a 235. Então, vamos dizer assim, né? Faltam 35 milhões ali de anos, que esse seria o limite do James Webb. Mais para perto ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque tem uma limitação. Ele tem um tamanho, ele tem um tipo de comprimento de onda que ele observa, então ele não consegue ir mais. Então ele não vai chegar no Big Bang. Mesmo porque para chegar no Big Bang tem que passar pelo quê? Pela Era das Trevas. E a gente não vai conseguir ver nada ali. Então, existe um limite para esses instrumentos. O limite do Hubble foi ali na casa de 400 milhões depois do Big Bang. O James Webb vai um pouquinho mais, vai 200 milhões mais para perto, mas ainda não vai chegar. Agora, o dia que, se alguém chegar, se algum instrumento chegar, aí é o fim do jogo não, né? Começo, né? É o começo. Vinícius JC mandou 5. Valeu. Sergião, te perguntar, o que acontece quando um foguete explode? Como assim? Não, ele gastou 5. Eu acho que faltou o resto da sua pergunta. O que acontece com o quê, cara? O que acontece com a carga, o que acontece com o foguete? O foguete explode, acabou, né? Ele gastou 5 para isso. Então, explode. O foguete explodiu, acabou. Tá? Acabou o foguete. Agora, o que acontece com o foguete, prejuízo da empresa dona do foguete? Então, o Falcon 9 está lá, levou... vamos pegar o exemplo de ontem, né? O Falcon 9 lançou a missão para a Lua lá da Coreia, beleza? Se o Falcon 9 explode com a missão ainda, vamos supor que ele explode e a missão está nele, problema do Elon Musk, entendeu? Problema dele. Ele vai ter que se virar. Normalmente, essas cargas, né, tem seguro e tudo e tal. Então, tem tudo uma coisa dessa. Agora, vamos supor que o Falcon 9 liberou a carga. Liberou a carga é dinheiro no bolso do Elon Musk. E se o foguete explodir? Prejuízo único e exclusivamente dele. Então, são as variantes que tem. Por exemplo, ele pode explodir na plataforma. E aí vai ser um prejuízo maior ainda. Porque além de perder a carga, além de perder o foguete, pode danificar a plataforma. Então é isso. Agora, uma outra coisa que você podia ter completado na sua pergunta, que eu acho que faltou você completar, se um foguete explode, é um atraso muito grande em muitas coisas, tá? Porque você vai ter que parar tudo. Se o Falcon 9 explode hoje, vai ter que parar tudo por um tempo para analisar, investigar o que aconteceu e tal. Aí vamos supor que você tem um satélite para mandar no Falcon 9. Você vai ter que esperar a investigação, você não vai mandar logo em seguida. Então isso para. Quando a Columbia explodiu, a Challenger explodiu, isso foram anos parados, né? 2, 3 anos. Então é um atraso muito grande. Vamos. Distância? 155 milhões de quilômetros. Tem lua? 2, Phobos e Deimos. Tem atmosfera? Sim, fina. Tem vida? Não. Terra formar Marte ou Marte formar a Terra? Marte formar a Terra.
Salve, salve, amigos da astronomia em todo... Que da astronomia, cara? Da ciência em todo mundo. Da astronomia também, né? Porque hoje é um programa astronômico. Muito bem-vindos a mais um Ciência Sem Fim aqui ao vivo e ao vivo. E vocês já viram aí pelo começo, né? Do que nós vamos falar. Será que vocês sabem do que nós vamos falar? Sobre Marte, o deus da guerra.